Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre os títulos financeiros, que nada mais são do que os instrumentos que o mercado financeiro criou para captar os recursos dos agentes superavitários. Se vocês lembram do primeiro vídeo aqui do canal, vocês lembram da ilustração do funcionamento geral do mercado financeiro, onde há um fluxo de recursos financeiros dos agentes superavitários para os agentes deficitários. Quando os agentes superavitários, que têm dinheiro sobrando, acessam o mercado financeiro para colocar o seu dinheiro lá, eles não simplesmente depositem esse dinheiro no mercado financeiro e pronto. Não é assim. O que acontece? Para isso, as instituições do sistema financeiro criaram os títulos financeiros, onde, quando um agente superavitário compra um título financeiro, esse dinheiro da compra entra no mercado financeiro e aí sim vai seguir um fluxo até chegar lá na outra ponta, onde está o agente deficitário que precisa desse dinheiro. Esses títulos financeiros basicamente concedem um direito ao seu proprietário, um direito ao seu comprador, que varia conforme o ativo comprado, o título financeiro comprado. Existem diversos tipos de títulos financeiros, como por exemplo CDB, ações, títulos públicos, cotas de fundos de investimento, debenture, mas todos eles concedem um direito, cada um o seu direito específico, ao comprador do título. E naturalmente, como a gente está falando de mercado financeiro, a gente está no mundo financeiro, são direitos de cunho financeiro. Por exemplo, quando você compra um carro, você tem direito de usar aquele carro. Ok, mas isso não é exatamente um direito de cunho financeiro, o direito de usar o carro. Um direito de cunho financeiro é, por exemplo, você receber juros em cima de um título comprado. Aí sim é um direito financeiro. Por exemplo, você compra um CDB de um banco, você tem direito de receber juros pelo dinheiro que você investiu nesse CDB. Se você compra uma ação de uma empresa, você tem direito de participar dos resultados da empresa. Também é um direito financeiro. Se você compra uma opção, você tem direito de vender lá no futuro algum bem por um preço pré-estabelecido hoje. E, naturalmente, você pode ter um ganho ou uma perda em cima disso. Enfim, os títulos financeiros, além de se diferenciarem entre eles por qual é o tipo de direito que eles concedem ao proprietário, eles também se diferenciam por outras características, como, por exemplo, qual que é o prazo de duração desses ativos financeiros, como é que funciona o resgate do valor investido, se tem resgate ou se não tem, qual é o tipo de risco que o comprador do título está exposto, quem é que pode comprar, tem determinados ativos que não podem ser comprados por todo mundo, só por alguns, como por exemplo os investidores qualificados ou os investidores profissionais, que eu ainda não defini, mas no futuro vamos falar sobre isso. Por exemplo, qual é o montante mínimo exigido, determinados ativos só podem ser comprados, determinados títulos só podem ser comprados a partir de um determinado valor. Já outros podem ser comprados com um valor bem mais baixo. Então existem, além do direito que cada um dos títulos confere, existem também características que vão diferenciar todos esses títulos aí. Existe uma classificação especial para alguns desses títulos financeiros, criada pela Lei 6385 de 1976 e alterada pela Lei 10.303 de 2001, que é atualizada, o texto vigente foi colocado por essa nova lei, que diz que alguns títulos financeiros são valores mobiliários. Vamos dar uma olhadinha só no parágrafo, só no artigo dessa lei que define os valores mobiliários para ficar claro para todo mundo. Eu vou deixar essa lei, o link dessa lei na descrição do vídeo. Então aqui a gente tem que os valores mobiliários, no artigo 2 da lei, diz o seguinte, que são as ações, debêntures, bônus de subscrição, cupons, direitos, enfim, está toda a lista aí, mas ela não é exaustiva. Se a gente olhar o inciso 9, diz o seguinte, o que são valores mobiliários? Quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de participação, parceria ou de remuneração, como eu comentei agora há pouco, um direito de cunho financeiro, inclusive resultante da prestação de serviços cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros. Então, além de todos esses que estão listados aqui, do inciso 1 ao 8, ainda tem esse inciso 9 que torna essa lista não exaustiva. E essa lei também é clara no parágrafo 1º, dizendo o que não são valores mobiliários, que são os títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, basicamente os títulos públicos, e também os títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira, exceto as debêntures. Bom, e o que muda de um título financeiro comum para um título financeiro que é um valor mobiliário? Basicamente, eles vão ter que seguir uma regulamentação que fica a cargo da CVM.
Uma instituição que quer emitir um valor mobiliário, além dela ter que ter registro na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela também tem que registrar este título, valor mobiliário, na CVM, que formula todo um arcabouço jurídico para regular todo o mercado de valores mobiliários. Uma classificação importante dos ativos financeiros, títulos financeiros, é se ele é o que se chama de título de renda fixa ou um título de renda variável. Bom, um título de renda fixa basicamente é um título de dívida. O que significa isso? Quando uma pessoa compra um ativo de renda fixa, ela está comprando um título de dívida, ela está emprestando dinheiro para alguma instituição. Naturalmente, no empréstimo existem juros que incidem no valor emprestado. Então, as condições de um título de renda fixa são pré-estabelecidas. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, no momento que se investe num título de renda fixa, já se sabe quais são os juros que vão incidir, quanto que aquela pessoa que comprou o título de renda fixa vai receber de juros, qual é o prazo, quais são as condições de resgate, qual é o risco que ele está exposto. Já um título de renda variável é o que se chama título de propriedade, ou seja, quem compra um ativo financeiro de renda variável, um ativo financeiro de propriedade, ela está comprando um ativo financeiro que não tem condições pré-estabelecidas de remuneração, ou seja, não é garantia de remuneração positiva, ela pode até ter um prejuízo com aquele ativo e também não existe uma condição pré-estabelecida de prazo. Qual é o prazo de duração daquele ativo? Quando se compra uma propriedade, não tem um prazo de devolução, de resgate, enfim, você vai comprando um ativo de renda variável, compartilhar os riscos com o emissor daquele ativo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro a diferença de um título de renda variável com um título de renda fixa. Vamos supor que uma pessoa que você conhece tem um projeto e quer abrir uma loja, por exemplo, um estabelecimento comercial. Só que o investimento inicial é de R$100 mil e essa pessoa só tem 50. Digamos que ela chegue em você e fala assim, olha, eu quero abrir uma loja, mas eu só tenho R$50 mil. Me empresta R$50 mil aí que eu vou abrir minha loja e te pago juros de 10% ao ano em 2 anos, por exemplo. Beleza. Se você emprestar os R$50 mil, nesse caso você comprou um título de dívida. Agora essa pessoa tem uma dívida com você para ser paga em 2 anos com juros de 10% ao ano. Uma outra coisa que poderia acontecer é o seguinte, essa pessoa chega em você e fala assim, olha, quero abrir uma loja, custa R$100 mil, eu só tenho 50. Vamos fazer uma sociedade? Eu entro com 50, você entra com 50. Se der errado, deu errado para os dois, mas se ficar milionário e valer 1 milhão daqui a um tempo, a gente é dono de 50% cada um. Você vai ter 500, eu vou ter 500. Veja que são cenários diferentes. Numa delas, você comprometeu 50, vai ganhar 10% ao ano de juros, mas se a padaria der muito certo ou muito errado, você só vai ganhar aquilo ali. No outro caso, não é um empréstimo, no outro caso é uma sociedade. Se a padaria der muito certo, você vai ficar rico. Se a padaria der totalmente errado e quebrar, você sai dali com nada. No primeiro caso, você investiu num título de dívida. No segundo caso, você investiu num título de propriedade. Todos os títulos financeiros, eu vou falar aqui no canal detalhadamente, vou fazer um vídeo para cada um deles no futuro. Se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.